Então, nós vamos considerar hoje a emergência, né, de um poder político, um poder estabelecido, um poder civil, que será o mais forte, né, entre todos os poderes da terra, a essa altura das profecias, e esse poder é considerado, ou deve ser considerado, o poder-chave da crise final. Então, eu estou falando da entidade representada pela besta de 2 chifres. Nós lemos então no capítulo 16 que os espíritos buscam o apoio dos reis da terra. Mas qual será o rei mais forte, mais decisivo, né, cujo poder será mais determinante da crise final, da fase crítica do Armagedon? Então, é exatamente este, né, representado pela besta de 2 chifres. Bem, a importância do estudo de Apocalipse 13, 11 a 18, apesar de ser talvez o ponto do Apocalipse mais estudado na história adventista, a importância desse estudo hoje é que há diversas interpretações, não é, surgindo para visões do Apocalipse, e em algumas delas há algumas considerações, algumas ideias novas, né, que possivelmente possam ser um pouco confusas acerca da identidade do poder-chave, né, da crise final. Algumas pessoas têm defendido que nós já passamos da fase da besta de 2 chifres. Então, para alguns estudiosos, nós já estamos entrando na fase do 8º rei, e o 8º rei é uma outra entidade. Então, alguns pensam numa coalizão de poderes europeus, liderada pela ONU. Algumas pessoas olham para a Ásia, outras para o Oriente Médio, para os terroristas, né, em busca de entidades que possam responder, né, pela crise final, como retratado no Apocalipse. Algumas pessoas têm dito assim: bom, houve a fase da besta que surge do abismo, a França, depois veio a fase dos Estados Unidos, e agora nós estamos passando então para uma outra fase. Bem, será que estas ideias se sustentam a partir do Apocalipse? Na verdade, eu tenho a impressão de que nós precisamos retomar e, de certa forma, renovar a nossa compreensão acerca da identidade, ou da entidade, né, representada pela chamada besta de 2 chifres. E talvez isso seja um ponto realmente muito importante e urgente hoje. E então, considerando a importância, a atualidade desse tema, eu decidi estudar esse assunto hoje como último da nossa série de Apocalipse. E este tema de hoje faz assim uma certa variação, né, no tom em que nós estamos vindo, porque nós estabelecemos no início que teríamos uma série, né, de estudos com uma outra abordagem positiva, né, otimista, em cima do Apocalipse. Então, ao falar desse tema, nós falamos de grande tribulação, de perseguição, porém eu vou terminar sinalizando também que esse tempo de angústia, né, ele será realmente rompido, né, com o poder de Cristo manifestado entre seu povo, que vai confundir completamente esses inimigos que se levantam. Bem, então agora sim, você que nos vê pela internet, você que está aqui, vamos ler o texto bíblico com muita atenção em alguns pontos, e eu já vou sinalizar mais ou menos algumas coisas que eu vou enfatizar ao longo da aula desta noite. Então ali está o texto, vamos ler, você tem a sua Bíblia aí, acompanhe a partir do verso 11. Ele diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bem, este versículo é a descrição do símbolo em questão. Então, aquilo que João diz acerca do que ele vê é a coisa essencial. Então, é essencial considerar aqui que a tal entidade surge da terra, que ela possui 2 chifres, ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. Então, isto é basicamente a descrição da entidade. A partir do versículo 12, então, nós temos as ações dela. Então, diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, as duas, né, apresentadas no capítulo 13, são aliadas. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer à terra diante dos homens.
e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Agora veja, verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bem, então, inicialmente, quero chamar a sua atenção para alguns pontos que estão destacados no texto ali na tela. Os verbos que dão as ações, né, da segunda besta estão destacados. Então, eu quero chamar a sua atenção para duas fases da ação desse poder e também para dois conjuntos diferentes de ações. Então, inicialmente, diz que ela exerce a autoridade da primeira besta. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, esse poder representado por esta besta é de natureza religiosa nesta primeira fase, porque ele trabalha com a primeira besta e ele atua, né, para fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Depois diz que ele opera grandes sinais. Bem, a operação de sinais, prodígios, né, no Apocalipse, e quase que em todo o Novo Testamento, é obra do Espírito Santo e, em segundo lugar, daqueles que procuram fazer uma contrafação da obra do Espírito Santo. Então, os falsos profetas operam sinais. Falsos cristos e falsos profetas, né, operarão grandes sinais. Nós temos em Mateus 24. E depois, diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, a primeira besta é aliada desta segunda, a segunda está em atuação, e essa atuação é para promover o culto, né, da primeira besta. Mas até esta altura, né, no verso 14, ainda não existe um poder opressor aí descrito nessa fase de Apocalipse 13. E então, esta besta agindo, fazendo sinais, ela busca os que habitam sobre a terra para convencê-los a fazer uma imagem da besta. Aí o verso 15 então diz, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Bem, aí nesse momento, né, nessa primeira parte do verso 15, termina a ação da besta de dois chifres como um poder religioso, como o poder do falso profeta. E termina aí quando esse poder do falso profeta comunica fôlego a alguma coisa. E aí fôlego é a palavra pneuma, e comunicar fôlego a algo que não está vivo, que está inerte, nos faz lembrar aqui nessa visão, né, de Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria o ser humano, e então assopra, né, pneuma, fôlego de vida, e daí o homem então vira, ou passa a ser uma alma vivente. Então, esta imagem, né, da criação sendo retomada aqui, indica para nós que, no contexto desta visão, tem algo que está inerte, sem vida. Mas considerando o capítulo 13, nós percebemos que tem algo, na verdade, que está morto, né? Porque em Apocalipse 13, verso 3, diz que uma ferida de morte é imposta a uma cabeça da primeira besta. E aí, como decorrência da ferida desta única cabeça, a besta morre. E aí o capítulo 13, então, na sequência diz, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Mas na primeira parte do capítulo diz que a besta torna a viver. Porém agora, ao falar de um retorno, de uma ressurreição, diz que o poder volta, porém não é a besta que volta. O que é que volta de fato? Se havia alguma coisa morta e ressuscita, ela ressuscita, mas em termos de quê? Como uma imagem. Bem, agora a partir do verso 15, então nós passamos a ver um segundo conjunto, né, de ações definidas por
verbos que agora têm que ver com a ação de um poder político, não mais um poder religioso. Então, inicialmente, esse poder opera sinais, seduz, né? Convence as pessoas e comunica fôlego de vida. A imagem da besta, quando entra em ação, então diz, a imagem fala e faz morrer quantos não adorarem a imagem. Então agora nós já temos ações de uma outra natureza. É um poder, né, civil estabelecido, é um poder militar e pode impor pena de morte. E foi-lhe dado, o verso 16, e a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, né, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Então agora esse poder tem autoridade, tem poder, né, para classificar, para distinguir as pessoas e para impor algum tipo de critério, né? E esse critério então se torna num certo privilégio de comprar e vender, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o número. Bem, e aí então nós chegamos a esse ápice, né, das ações da segunda besta com a descrição de uma circunstância em que esse poder de natureza agora política e militar, né, é capaz não só de falar, de condenar, mas é capaz também de controlar o comércio, toda a movimentação, né, econômica na face da terra. Bem, então esta primeira vista que fazemos aí no texto nos coloca diante de uma questão importantíssima. Nós temos dois tipos de ações em Apocalipse 13, 11 a 18. Primeiro, de um poder religioso, e depois de um poder de natureza política ou militar. Bem, então vamos ficar com esta impressão inicialmente e nós retornaremos a ela oportunamente. Bem, há um detalhe, né, que é crucial no entendimento de Apocalipse 13, 11. E esse detalhe tem que ver com o local, né, onde a tal segunda besta emerge. E o profeta diz, eu vi surgir da terra. Bem, a identidade desta besta depende de entendermos, no contexto de Apocalipse 12 e 13, né, o que é terra. Então eu quero fazer uma menção breve a Apocalipse 12, onde esta mesma localidade, né, é mencionada. Então, no capítulo 12, versículo 15, né, diz que o dragão persegue a mulher. E ele diz assim, e a serpente arrojou da sua boca água atrás da mulher. E água aqui são povos em movimento, né, são forças opositoras, opressoras, que perseguem a mulher. Mas aí o verso 16 diz assim, a terra, porém, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado atrás da mulher. Bem, o dragão arroja água atrás da mulher exatamente após os 1260 anos, mencionados duas vezes aí em Apocalipse 12. Então, após os 1260 anos, há essa investida dele contra a mulher, com águas que ele arroja atrás dela, porém, ele fracassa nessa investida contra a mulher. Por quê? Porque entra aí uma variável, né? Entra um elemento, né, em ação que ajuda a mulher. Então a terra abre a sua boca, engole o rio, né, e socorre a mulher. A terra provê guarida para a mulher. Que terra seria esta? Aí no capítulo 12. Bem, há uma menção à terra, né, quando fala que o dragão foi atirado para a terra. Porém, aí está falando do planeta Terra, em contraste com o céu de onde ele caiu. Mas quando fala que a terra abriu a sua boca, então já não é mais o planeta Terra, e agora a terra aí é claramente um símbolo na profecia. Por causa desta metáfora, né, de boca, a terra não tem boca. Né? Então a terra que abriu a sua boca e engoliu o rio, né, que liquidou, acabou com os movimentos perseguidores que estavam atrás da mulher, essa terra representa o quê? Um lugar de refúgio, né? E qual é o lugar de refúgio da mulher após os 1260 anos, que termina em 1798, né? Bem, então, eu já ouvi alguns aqui dizer América, né? Sim, a América é a terra onde a mulher que sai da Europa, né, encontra a guarida.
a, a imagem, né, dos protestantes, especificamente os puritanos ingleses, buscando um local na Europa, né? Eles saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, eles foram para diversos lugares, mas não encontravam onde eles podiam estabelecer comunidades que pudessem ser fiéis à Bíblia. Então, esse grupo, né, saiu de lá, muitas pessoas, milhares delas, e começaram então uma colonização na América. E aí começa então o embrião dos Estados Unidos. Bem, então a Terra, aqui no capítulo 12, né, é essa região do mundo onde a mulher encontra abrigo e guarida, né, e aí fica fora do alcance da serpente e das águas que a serpente tinha arrojado atrás dela. Pois bem, quando João diz assim, porém eu vi uma besta de 2 chifres surgir da terra. Bem, agora ele está falando da mesma terra que socorre a mulher. É como se dissesse, essa região do mundo vai apoiar, vai sustentar, vai prover guarida, né, para os servos de Deus, porém lá vai surgir um outro poder perseguidor. Então, a América, em Apocalipse 12, 13, tem 2 fases. Inicialmente ela é um poder que dá suporte à mulher, mas depois ela se converte num poder intolerante à mulher, que vai persegui-la. É importante ter isso em mente, porque quando nós falamos que, ou quando algumas pessoas falam, né, que nós já passamos da fase da besta de 2 chifres, então criamos uma confusão no Apocalipse. Porque eu pergunto para você, neste momento em que estamos, né, em 2018, a América ainda é uma aliada da mulher? O regime americano ainda provê liberdade para que a descendência da mulher continue, né, escolhendo o que fazer, que lei guardar, né, que religião seguir? Sim, nós ainda estamos nessa fase, não é verdade? Então, a terra ainda é a aliada da mulher. E por isso, ao entrarmos em Apocalipse 13, 11, e se anunciar que um poder perseguidor surge na terra, nós ainda precisamos de olhar para frente, né, em busca desse poder, e não para trás. Os adventistas começaram a estudar esse tema, né, muito tempo atrás, 1850. Ellen White publicou na versão padrão do Grande Conflito, como temos hoje, 1888, né, alguns comentários. Na verdade, em alguns capítulos ela fala de Apocalipse 13 e 11, no Grande Conflito. E lá nós encontramos na página 445 esse trecho dela. Ela diz assim, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá, então, formado uma imagem da hierarquia romana. Então eu pergunto para você, isto aí já aconteceu ou ainda está para ocorrer? Sim, as pessoas podem falar de ecumenismo, ao Concílio Vaticano II, né, ao Conselho Mundial de Igrejas, há muitos movimentos, porém, as igrejas ainda não conseguiram influenciar o Estado. E ela fala bem claramente, quando as igrejas conseguirem influenciar o Estado e houver uma união de igreja e Estado, né, com decorrentes leis contrárias à lei de Deus, então aí, ou a partir desse momento, a América do Norte terá formado, né, essa imagem, a imagem da besta, mencionada em Apocalipse 13 e 11. Bem, então, nós precisamos ter bem claro em mente que ainda estamos no período em que a terra socorre a mulher. No livro O Último Império, eu dediquei muitas páginas tratando desse assunto, e afirmando e reafirmando, né, que o regime de liberdade, direitos humanos, liberdade de consciência, liberdade religiosa, trazido, né, pela América do Norte, pela civilização americana, se espalhou pelo mundo, e este regime cria condições no planeta Terra para a pregação do Evangelho, onde tem sido possível pregar o Evangelho hoje. Então, é nesse sentido que a Terra é aliada da mulher. Quando nós estudamos a história americana, e especialmente nos deparamos com um autor, por exemplo, como Alexis de Tocqueville, né, ele fala sobre a América e o regime democrático. Alexis de Tocqueville é um francês. Então, os europeus ficaram encantados, no século XVIII e XIX, né,
com um regime de abertura, né, um regime moderno que se despontou na América. E para muitos deles, né, isto era uma coisa inédita, sem precedentes na história. E esse regime, então, se espalhou pela terra. Consideramos, em Apocalipse 12, né, como sendo o cumprimento da fase em que a terra socorre a mulher. Muito bem, vamos voltar para o texto. Eu quero fazer uma ligação aqui entre Apocalipse 13 e Daniel 7 e 8. Isso vai facilitar o nosso estudo. Em Daniel 7, nós temos a descrição de 4 símbolos, né, 4 animais: leão, urso, leopardo e o animal de 10 chifres. E então surge um chifre pequeno, né, na cabeça desse animal de 10 chifres. E o chifre tem uma boca insolente. Né? Bem, quando chegamos em Apocalipse 13, nós temos essas imagens retomadas. Porque a primeira besta descrita, né, o primeiro símbolo descrito em Apocalipse 13, tem as características dos 4 animais de Daniel 7. Ela se parece com um leopardo, ela tem cabeça de leão, tem pés de urso e tem 10 chifres como o 4º animal. Então, Apocalipse 13, 1 a 10, né, retoma a visão de Daniel 7. Por outro lado, Apocalipse 13, 11 a 18, retoma a visão de Daniel 8. Já prestou atenção nesse ponto? Então, o que nós temos em Apocalipse 13, 11? Uma besta de 2 chifres que parece cordeiro, mas fala como dragão. E aí, quando vamos para Daniel 8, né, encontramos o primeiro animal descrito. Lá tem 2, né? O carneiro e o bode. Mas o carneiro tem as características da segunda besta de Apocalipse 13. O carneiro é um carneiro, ele tem 2 chifres. E aqui há um detalhe, né, que nos é dado como uma pista no entendimento de Apocalipse 13. Quando o autor faz uma menção assim, através dos símbolos aí paralelos, né, ele quer chamar a sua atenção para alguma coisa que você precisa de Daniel 8 para entender Apocalipse 13. Bem, o que é representado pelo carneiro de 2 chifres, né, em Daniel 8? Um poder que surge, né, emerge no cenário a partir de uma coalizão, de uma união. Então, a Pérsia, que era mais forte, se juntou com a Média e então formou um poder político forte, né, e militar capaz de se sobrepor ao Império Babilônico. Então, o carneiro de 2 chifres representa um movimento, né, político a partir da união de 2 poderes. Bem, e aí quando chegamos em Apocalipse, e o profeta diz que a besta tem 2 chifres, e isso é a primeira coisa que ele percebe, né, na visão, ele quer dizer para nós que essa besta também representa o quê? 2 poderes, porque os chifres são poderes, em Daniel e no Apocalipse. Então, para encontrar o que está sendo representado nesta besta, precisamos encontrar, de fato, um movimento, né, um fenômeno político e militar e civil que tenha essa característica dupla, assim como o Império Medo-Persa. Bem, isso agora está percebendo por que eu destaquei, né, aqueles 2 conjuntos de verbos. Então, em Apocalipse 13, 11 a 14, nós temos a ação de um primeiro poder, e eu caracterizei como as ações de um falso profeta. E a partir do verso 15, então temos as ações de um segundo poder, que eu caracterizei como sendo um poder de natureza política e militar. Quando estudamos a história americana, isso se torna mais claro para nós, porque a religião americana sempre foi um poder constituído. Há um importante autor contemporâneo, Robert Bellah, e ele desenvolveu, né, uma teoria e se tornou paradigmática para o estudo da história americana. Ele diz que, na história americana, a religião é um poder constituído. Então, ele fala de uma religião civil nos Estados Unidos. E há uma argumentação ampla para isso. Então, ele procura mostrar que, diferentemente de outras nações, que têm separação de igreja e Estado, nos Estados Unidos, as igrejas têm um lobby, né, que permite a elas exercer
uma força política na nação. Vou dar apenas um exemplo. Há diferentes impostos, né, taxas de impostos nos Estados Unidos. Tem estados que têm uma taxa de 13%, 11%, 7%. Cada estado tem a sua taxa. Por quê? Porque os estados têm certa independência, né, e autonomia em relação ao governo federal. Quem garantiu aos estados esta autonomia relativa? As igrejas protestantes. Então, quando houve a Revolução Francesa, os unitaristas, que eram os maçons, George Washington e todo o seu grupo, né, eles se juntaram com os protestantes para a Revolução. E quando formaram, então, a Constituição Americana, os religiosos garantiram esta certa independência dos estados em alguns aspectos, para que nunca, na perspectiva deles, né, o governo federal viesse a ser um governo autoritário. Então a gente percebe aí que há dois poderes, um de natureza política e um de natureza religiosa. E os dois contracenam ao longo, né, da história americana. Muito bem, então ali está o resumo do que nós vimos até agora. A segunda besta retoma o carneiro de 2 chifres, o carneiro símbolo dos reis da Média e da Pérsia, e chifres indicam poderes, né, nas visões de Daniel e Apocalipse. Então isso indica que a besta representa 2 poderes, e ali estão os 2 descritos. Ela opera sinais, seduz, comunica fôlego, a imagem da besta, e nisto nós vemos a ação de um poder religioso, um falso profeta. Depois a imagem faz morrer, impõe uma marca, ela controla a economia e o mercado, e aí nós temos então as ações de um poder político. Bem, então, na própria narrativa, no próprio texto, né, nós encontramos a descrição dessas 2 fases. É possível que você não tenha ainda estudado o Apocalipse 13 com esta ideia em mente. E eu quero dizer para você que ela pode ser uma chave para entendermos melhor, né, a visão. E também para desfazer algumas confusões que existem hoje ao se tentar interpretar Apocalipse 13, né, principalmente quando se olha no cenário político mundial e tenta jogar esse cenário, né, sobre a própria profecia. Então aqui nós estamos tentando sair do próprio texto profético para a história, e não no movimento contrário, né? Muito bem, então o primeiro poder, né, opera sinais e comunica fôlego, a imagem da besta. Há uma transição na ação desses 2 poderes. E a transição é no verso 15, quando o falso profeta comunica fôlego à imagem da besta. E então o que ressuscita, né, em Apocalipse 13, 11 a 18, é uma imagem da besta e não a própria besta. Então isso indica que a besta que fora morta revive, mas em outras circunstâncias e como uma imagem, não como a própria besta. E aí eu quero então propor para você a seguinte análise. Dê uma lida no capítulo 13, 11 a 18, depois, e procure encontrar um verbo indicando uma ação da primeira besta. Você não vai encontrar nenhum verbo. A primeira besta não faz nada no contexto, né, descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. Os verbos todos indicando as ações são ações do falso profeta e ações da imagem da besta. Então, a primeira besta que morre e volta, ela não volta com a mesma estrutura que ela tinha na Idade Média. Ela volta como o quê? Como uma imagem da besta. Eu creio que esse é um ponto fundamental também, porque quando a gente procura entender as relações, né, entre a primeira e a segunda, nós ficamos olhando como se fossem 2 poderes que contracenam, como 2 poderes políticos que contracenam. Mas isso não está descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. O único poder que está em ação, né, aí é primeiro o falso profeta e depois a imagem da besta. A besta é apenas uma miragem, aqui em Apocalipse 13, 11 a 18. A segunda promove o culto à primeira, mas a primeira não está fazendo nada, porque na verdade ela não dispõe de poder mais. Ela não tem poder político, ela não tem poder civil, não tem poder militar. Quem tem esses poderes, né, agora é a imagem da besta. Então, é isso que eu estou querendo dizer ao afirmar que a besta que fora morta, né, com a ferida de morte, ela volta, mas volta como
uma imagem, a imagem da besta. Muito bem, vamos prosseguir e eu quero trazer então um texto de Ellen White em que ela dá uma explicação que nos ajuda a clarear um pouco mais ainda aí essas ideias. Então o texto é do Grande Conflito, na página 443, e ela fala assim: o que é a imagem da besta? É interessante você perceber quando Ellen White quer explicar um assunto, né, e quando ela simplesmente faz uma menção. Aqui ela enfrenta realmente o ponto e ela quer dar a sua interpretação. Como será formada? Ela diz: a imagem é feita pela besta de 2 chifres. E é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Bem, então o que ela está chamando de a besta de 2 chifres aqui, nós podemos dizer, ela está se referindo à fase do falso profeta. O falso profeta é que constitui, né, a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. A fim de formarem os Estados Unidos, veja que primeiro, inicialmente ela fala, a besta de 2 chifres forma a imagem da besta. Agora ela diz que os Estados Unidos formam a imagem da besta. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então, a autoridade do Estado sendo usada por quem mesmo? Pela igreja. Mas qual igreja? Naquele texto, inicialmente que eu li, ela diz assim, para que as igrejas protestantes influenciem o Estado. Então, ela está se referindo às igrejas protestantes. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Então, agora ela começa a falar da formação da besta, que é exemplar para o entendimento da formação da imagem da besta. Então, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, buscar os reis, né? E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Sim, a apostasia na igreja protestante preparará o caminho para a imagem da besta. Bem, então aqui ela faz uma comparação muito clara. A igreja cristã decaiu na obediência à palavra de Deus, perdeu sua relevância no Império Romano, segundo, terceiro, quarto século. E então esta igreja que perdeu sua relevância, seu poder no Império Romano, buscou o Império, né, para que, associada a ele, ela conseguisse ter relevância novamente. Ela diz, o enfraquecimento da igreja na América que vai fazer com que ela busque de novo, né, a igreja cristã na América busque poder civil para retomar a sua importância. Muito bem. No outro texto ela fala assim, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Bem, então chamo sua atenção para esse texto aí. Ela diz que a imagem da besta é formada pela besta de 2 chifres. Depois ela diz que os Estados Unidos formam a imagem da besta. Mas agora ela está dizendo que quem forma a imagem da besta? As igrejas. Então ela está aplicando aqui a imagem da besta como um símbolo para as próprias igrejas. E aí nós fechamos aquele ponto, né, em que eu me referi às ações do falso profeta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Bem, então, em todos esses textos aí, Ellen White está falando basicamente em cima, né, da transição que nós temos no Apocalipse 13, 15, né, quando fala que a besta de 2 chifres comunica fôlego à imagem da besta. Então, a besta está morta, está inerte, não pode fazer nada. Mas quando ela recebe esse pneuma, esse fôlego de vida, então ela volta a agir, porém volta designada, né, como imagem da besta. Muito bem, então aí nós confirmamos essa
ideia inicial de que estabelecemos em cima de Apocalipse 13, 11 e 18, né, de duas fases diferentes e dois poderes diferentes em ação. Então, inicialmente, há as ações das igrejas e depois do Estado americano. Então, nós poderíamos dizer que quem socorre a mulher pura de Apocalipse 12, né, quem dá guarida à mulher, quem dá proteção a ela, não são as igrejas americanas. Quem é que dá? É o Estado. O Estado é que dá essa proteção. É o Estado é que mantém esse regime, né, que proporciona condições para a mulher sobreviver e cumprir a sua missão. Porém, há um outro poder religioso paralelo que vai trabalhar para fazer com que o Estado, né, de amigo, de aliado, se torne num poder intolerante. Muito bem, então, esta é a primeira fase do estudo. Eu vou passar para a segunda, que é um pouco mais breve, para nós fecharmos o ponto. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em relação à interpretação de Apocalipse 13, né, relacionando essa segunda besta com os Estados Unidos, sempre me chamou a atenção, é o fato de que todas as profecias em Daniel e no Apocalipse são repetitivas ou são recapitulativas. Então, os mesmos poderes são mostrados várias vezes. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. As igrejas, os selos, as trombetas. Porém, há um elemento, né, nas profecias do Apocalipse que nós só o enxergamos em uma visão. E isso seria uma maneira assim diferente, né, de estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse é marcado por essa característica da recapitulação. Todos os poderes são mostrados várias vezes. Porém, nós só enxergamos os Estados Unidos em Apocalipse 13. Em certa ocasião, eu trabalhando em cima de Apocalipse 17, um colega falou assim, não, mas nós já temos os Estados Unidos em Apocalipse 13. Você não precisa encontrá-lo mais em Apocalipse 17. Aí eu disse, mas você também já tem o papado em Apocalipse 13, por que você quer encontrá-lo de novo em Apocalipse 17? Por que nós encontramos de novo? Porque esta é a característica da profecia apocalíptica. Ela recapitula para dar pistas, né, para você conseguir interpretar e no ponto de forma correta. Então, eu quero endossar esse ponto aqui, quer dizer, quero dar bastante fundamento a ele, e há alguns autores que o sustentam. William Johnson e Eckhart Miller, dois teólogos adventistas, insistem, né, em que as profecias apocalípticas mostram os mesmos poderes atuando no mesmo período de tempo, mas de perspectivas diferentes. Então, por isso, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, né, igrejas, selos e trombetas. Porém, quando chegamos a Apocalipse 12, 13 e 17, apesar de nós termos aí símbolos parecidos, nós não aplicamos essa metodologia a Apocalipse 12, 13 e 17. A metodologia da recapitulação. E eu quero insistir nela nesse estudo. Então, veja, Larondel diz, as 7 cabeças e os 10 chifres estabelecem paralelos evidentes entre essas visões. Apocalipse 12, 13 e 17. O símbolo principal descrito aí, o dragão, a besta tipo leopardo e a besta escarlate, os 3 têm essa característica em comum, o que, segundo ele, junta as 3 visões. E aí, para você entender Daniel 7, precisa entender à luz de Daniel 2 e à luz de Daniel 8, né? Para entender as igrejas, precisa entender à luz dos selos e das trombetas. E para entender Apocalipse 13 e 12 e 17, precisamos também entender à luz uma visão da outra, né? Uma vai esclarecer a outra. Kistemaker, que é um teólogo protestante, diz, a besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres é descrita nos mesmos termos do dragão e da besta que sobe do mar, o que estabelece esse paralelo. Muito bem, então, eu quero mostrar o paralelismo, né, e ver como ele nos ajuda a entender especificamente a identidade agora do 8º rei. Bem, então eu vou tomar pelo menos um verso de cada um dos 3 capítulos para, a partir dele, estabelecer a metodologia para o estudo da identidade do 8º rei e da besta de 2 chifres.
Então, primeiro, Apocalipse 17, 10, o profeta fala assim, o anjo falando com o profeta diz, né? As 7 cabeças são 7 montes, 7 reis, dos quais já passaram 5. Um existe e um ainda está para vir. Então, falando no tempo de João, né, o anjo se referia a Roma como o rei que existia e ao papado como aquele que ainda viria na Idade Média. Então, nesse caso, nós temos Apocalipse 17, né, essa visão de 7 poderes que são sucedidos lá no final por um 8º poder, um 8º rei. Em Apocalipse 13, versículo 3, né, diz, uma de suas cabeças foi ferida de morte. Mas o interessante é que quando a besta é ferida numa das cabeças, ela deixa de agir. O que significa para nós que tudo que está descrito em Apocalipse 13, 1 a 10, tratando da Idade Média, né, são as ações da besta através de apenas uma de suas cabeças. Essa aqui é a ferida, segundo Apocalipse 13, 3. E as outras 6 cabeças, quem representam? Bem, então, se a 7ª cabeça é Roma papal, então as demais cabeças são Roma, Grécia, Pérsia, até o Egito. E por fim, aí chegamos no capítulo 17. O dragão persegue a mulher por 1260 anos, ou melhor, Apocalipse 12. Né? Quando diz que o dragão se levanta contra Cristo, para tentar tragar o filho da mulher, né? O dragão representa aí Roma. Mas depois diz que o dragão persegue a mulher por 1260 dias, ou anos. Então, nesse caso, o dragão representa quem? Além do Império Romano, ele também representa o papado medieval, que persegue a igreja por 1260 anos. E depois, no versículo 17, o profeta diz, e o dragão irou-se contra os remanescentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus. Foi pelejar contra estes. E agora, quem é que o dragão representa quando diz que ele vai perseguir os que guardam os mandamentos de Deus? Quem é que vai desencadear, né? Qual é o poder que vai desencadear a crise final com a perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus? Os Estados Unidos. Quando fala de perseguição aí em Apocalipse 12, 17, não é o dragão tentando as pessoas a pecar. Ele está falando da peleja, da guerra, né? Por causa do sábado, por causa dos mandamentos de Deus. Então, o remanescente que guarda os mandamentos é antagonizado pelo dragão. Nesse caso, o dragão representa quem também? Os Estados Unidos. Então, se ele tem 7 cabeças e ele perseguiu a Cristo, ele persegue a mulher por 1260 anos, e ele persegue o remanescente nos últimos dias, então o dragão também representa todos esses poderes, assim como as 2 bestas. Muito bem, então nós estamos chegando aqui ao ponto crucial. Veja, se os Estados Unidos estão indicados em Apocalipse 12, né, como um poder que dá suporte para a mulher, mas que depois persegue a mulher, e aí chegamos em Apocalipse 13 e encontramos a 2ª besta, que persegue, né, os que não têm a marca da besta. E depois no 17, o 8º rei, que peleja também contra os eleitos e fiéis. Então nós temos aí um paralelo entre as 3 visões, de forma que o remanescente, que guarda os mandamentos, é o mesmo grupo que não tem a marca da besta, do capítulo 13. E é o mesmo grupo eleitos e fiéis, né, o grupo dos eleitos e fiéis, em Apocalipse 17. E, portanto, se é os Estados Unidos que vão antagonizar os que não têm a marca da besta em Apocalipse 13, quem é que persegue o grupo que guarda os mandamentos em Apocalipse 12? O mesmo poder. E quem é que vai perseguir os eleitos e fiéis, segundo Apocalipse 17? O mesmo poder. Então, nós temos aí, portanto, 3 visões paralelas, em que os mesmos poderes são representados mais de uma vez. E aí, nesse caso, então, nós temos a entidade América ou Estados Unidos, né, representado 3 vezes também nas profecias. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 13, 11 a 18, e depois no chamado 8º rei em Apocalipse 17. Então, aí nesse caso, nós chegamos, né, nós fechamos o ponto com aquilo que é a característica da profecia apocalíptica. As mesmas entidades são mostradas várias vezes, a partir de perspectivas diferentes.
Bem, o que você pensa acerca desse ponto? Vou finalizar com essas duas telas. Primeiro, Apocalipse 13. Olha, eu vou fortalecer ainda mais o paralelo entre 13 e 17. Há 8 elementos. Há uma besta de 7 cabeças e há uma segunda besta. E a segunda besta age em consonância, né, com a primeira. E em Apocalipse 17, nós também temos 8 elementos. E o anjo fala, a besta tem 7 cabeças. E são 7 reis. Mas ele fala assim, mas também ela é um 8º rei. E procede do 7. Então, quem seria o 8º, né, a partir dessa comparação entre o 13 e o 17? Bem, o 8º está em paralelo, né, com a besta de 2 chifres. Então, os Estados Unidos vão reproduzir um fenômeno próprio da 7ª cabeça da besta, né, a união de igreja e Estado. Nesse caso, faz sentido dizer que ele é a imagem da besta, porque há uma semelhança, né, a partir da estrutura de poder que ambos desenvolvem, a partir da união de igreja e Estado. Algumas pessoas ficam confusas quando o texto bíblico diz assim, o 8º é um dos 7. Eu quero fazer uma menção rápida a esse ponto para enfatizar o seguinte, que na verdade o texto bíblico, né, não diz que o 8º é um dos 7. O texto bíblico, na língua original, simplesmente diz que o 8º é dos 7. Não tem o numeral 1. Então quando as pessoas dizem, não, o 8º é o mesmo 7º, então já não é um 8º, porque se são 7, são 7. E se são 8, já não são 7. Né? O 8º é dos 7. Esta seria a tradução literal do texto. Né? E a preposição grega ek, ela pode ser traduzida por provém de, é dos, e poderia ser interpretada como sendo da mesma natureza. Então, o 8º, segundo a linguagem colocada ali, né, ele é dos 7 no sentido de ser da mesma natureza dos 7 anteriores. É um 8º rei, parecido com os 7 reis anteriores. Se os 7 reis são 7 impérios, o 8º deverá ser também um império. E aí então nós estaríamos em consonância, né, com aquilo que o texto bíblico diz. Muito bem, então o 8º poderá ser, irmãos, possivelmente seja, né, o 8º rei, possivelmente seja o mesmo poder que desencadeia a crise final. E ele é chamado assim em Apocalipse 17, e é chamado de a segunda besta em Apocalipse 13. Mas nós temos aí o mesmo período histórico em foco, a crise final, e o poder-chave, né, dessa crise. Em Apocalipse 13 é o da segunda besta, e em Apocalipse 17 deve ser do 8º rei. Eu gostaria então de finalizar aqui recuperando alguns pontos lá do início. Né? E o ponto principal que eu procurei estabelecer. Apocalipse 13, 11 e 18 fala de uma besta de 2 chifres. E 2 chifres são 2 poderes. Então há inicialmente as ações de um poder de natureza religiosa, de um falso profeta, que representa as religiões americanas, que se desviaram da palavra de Deus, né? E que buscam o poder do Estado para voltar a ter relevância na sociedade americana. E depois nós temos então as ações, né, de um poder de natureza política e militar. E esse poder então age como uma imagem da besta. As suas ações são parecidas, são exemplares das ações da primeira besta. Eu disse também que o que está morto, né, em Apocalipse 13 é a própria besta. E ao ser comunicado fôlego a ela, ela volta, porém volta como uma imagem da besta, e não como a própria besta. Bem, então com isso nós procuramos dar bastante atenção ao próprio texto, para que a partir dele a gente consiga extrair, né, aquilo que ele quer revelar acerca do tempo, né, e dos acontecimentos em questão. Bem, irmãos, ao finalizar este estudo, quero lembrar Apocalipse 6, 14 a 16. Por mais forte que o 8º rei seja, por mais forte que seja o poder representado pela besta de 2 chifres, quando o céu se abrir, esse poder estará em completa confusão. Porque o texto diz, os reis
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, vão se esconder nas cavernas. Então não há por que ter ansiedade, preocupação, estresse, né, se você está com Cristo. Porque aqueles que estão com o Cordeiro, né, vão vencer. Vencem a besta, vencem a imagem da besta, vencem o número da besta e vencem o próprio dragão. Apocalipse 12, verso 11. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a nossa expectativa, né, esteja para visualizar em breve, né, esse quadro. É a nossa esperança. Jesus vindo em glória e majestade. Que Deus te abençoe.